Fala pessoal, hoje nós vamos direto ao ponto aqui com vocês. Selic subiu 14,25% ao ano nessa última semana, agora no mês de março, no dia 20. E eu quero falar para vocês um pouco sobre o comportamento dos títulos do Tesouro Direto frente aí a Selic nesse patamar, ok? Então, indo bem direto ao ponto mesmo. Tudo que eu falar aqui hoje se refere ao mesmo comportamento de cada um desses títulos: Tesouro Prefixado, o Tesouro Prefixado com juros semestrais, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Qual é o momento certo de comprar e de vender esses tipos de investimentos? Tá? Então, nesse vídeo aqui, você vai aprender justamente como os investidores enxergam esses investimentos e quais são as estratégias de marcação a mercado positiva. Isto é, você compra hoje e vende ele mais caro antes do vencimento dele, ok? Então aqui eu quero que você imagine o seguinte: são dois cenários basicamente, de compra e o de venda. Então é como se fossem essas balanças aqui. Então no cenário de compra, a Selic, quando aumenta, o preço do título diminui, fica barato. E o título ele é remunerado a uma taxa alta também. Então esse é um momento bacana de a gente comprar o tesouro prefixado ou tesouro IPCA mais de longo prazo, seja eles com juros semestrais ou não, ok? E na venda é quando a Selic cai e o preço do título sobe, porque imagina, você comprou algo barato com preço baixo, remunerando muito bem. Quando a Selic cai, esse preço aumenta, então o preço aqui do título vai aumentar e você vai ter um ganho aí de capital antes do vencimento do título. Essa é uma estratégia que muitos investidores fazem, alguns deles recebem até mais do que seria combinado ali com o Tesouro Direto no vencimento, a depender da marcação a mercado e da oscilação da taxa de juros. E aí eu trouxe aqui para vocês, então, um cenário onde aqui, por exemplo, de um lado nós temos a Selic no cenário de alta e de outro lado o Tesouro Direto prefixado 2031, ok? Então, nesse cenário de alta, lá em fevereiro de 2024, a Selic estava 11,25. Lembrando que esses dados eu peguei do Banco Central, tá? Com relação à Selic, e com relação ao prefixado 2031, pegamos ali do site do Tesouro Direto. Então, nessa data aqui de fevereiro de 2024, quando a Selic estava 11,25% ao ano, o título prefixado Tesouro Direto 2031 custava, em média, R$ 497,58. Por que em média? Porque todos os dias, conforme você vai se aproximando da data do vencimento desses títulos, o valor é reajustado de acordo com essa proximidade e de acordo com a oferta e a procura dos investidores pelo título. Okay? Então, nesse momento aqui, olha, quando a Selic estava subindo, o título custava R$ 497. Lá atrás, quando estava 11,25 ao ano. Quando a Selic alcançou 13,25, esse título custava R$ 434,99. Ou seja, conforme a Selic foi aumentando, chegou a 13%, o título ficou mais barato. E as pessoas começaram a comprar esse título. Veja aqui que lá atrás ele estava remunerando a 10%, mas quando a Selic subiu, o título começou a remunerar 15%, ou seja, ficou mais barato, pagando mais juros para quem comprou. Olha isso, então oportunidade de compra, que é aquele primeiro quadro que nós vimos ali no início, oportunidade de compra. Quando a Selic sobe, o preço do título cai e a remuneração também aumenta, acompanha esse aumento da Selic, tá bom? Então esse aqui é o primeiro cenário, o cenário de elevação da Selic. É assim que os títulos públicos, alguns deles, se comportam diante do aumento da taxa Selic. Aqui eu estou usando como exemplo o Tesouro Prefixado 2031, mas essa estratégia ela serve tanto para o IPCA+, de curto e longo prazo, só que o de curto prazo tem uma questão ali que precisa ser vista, tá? Quanto menor o prazo, menos oscilação tem, então não faz sentido comprar títulos de curto prazo para fazer essa estratégia, a menos que você queira levar até o vencimento esse título, tá? E a maior oscilação vai ter nos títulos realmente de longo prazo. Então aqui, pegando o exemplo agora de queda na Selic. Em agosto de 2022, a Selic estava 13,75. E em julho de 24 ela caiu para
10,50% ao ano, 10,50% ao ano. Então a taxa de juros caiu aqui nesse período, certo? De agosto de 22 a julho de 24. Então, o preço do título à época era de R$ 484,96. Quando a Selic caiu, olha o que aconteceu com esse preço. Ele aumentou para R$ 604,45, representando um ganho de capital aí de 24,64%. Lembrando que o juros anual, à época, era de 12%. Então, veja que o ganho de capital aqui foi de 24,64%, já aqui nesse período, ok? Então, a gente pode ver aqui que a remuneração média desse título estava em 12,09% ao ano, em média, tá ali em agosto de 22, e ele permaneceu praticamente no mesmo patamar de 12,03% ao ano, quando a Selic caiu para 10,50%. Então, aqui nesse exemplo, o investidor ele teve uma marcação a mercado positiva, ok? No seu título. Importante frisar uma coisa aqui, eu quero que vocês entendam. Nem sempre essa estratégia vai funcionar em que ponto? Para os títulos pré-fixados. Se você comprar um título a 14% e a Selic vier a aumentar para 15%, o seu título já não é mais tão valioso assim, porque o Tesouro Direto vai criar um novo título remunerando a 15%, ou seja, mais valioso do que o seu. Então é muito importante observar a curva decrescente dos juros. O que é isso, Bruno, que você está falando? Observe as notícias de mercado, qual foi a sinalização do Copom para as próximas reuniões. Ou seja, ele está sinalizando que é a última alta que vai ter e nas próximas reuniões eles podem diminuir essa taxa de juros. Se sim, talvez seja o momento exato de comprar, porque a partir desse momento haverá uma curva de diminuição da taxa Selic, e aí você começa a ganhar nessa marcação a mercado, ok? Então, é muito importante observar isso, porque se você comprou a 14 e a Selic aumentar, você vai ter uma marcação a mercado negativa por um determinado período de tempo, tá? Até que a Selic volte aos mesmos patamares que você comprou e comece a cair abaixo dos patamares que você comprou. Só vai começar a ter marcação positiva nesse cenário se a Selic cair abaixo do valor de compra, do percentual de compra que você entrou, ok? Então é muito importante observar isso, tá? No próximo gráfico aqui eu vou mostrar para vocês, então, que mostra muito bem isso. A gente pode ver que a linha azul aqui, ela representa o valor de saída do título ali em fevereiro de 24, num cenário em que a Selic estava 11,25, estava ali baixa, e ela aumenta até 13,25 em março de 2025. Tá? Hoje já está 14,25, aumentou um pouquinho mais. O que aconteceu com o preço desse título ao longo do tempo? De fevereiro do ano passado, ou seja, de 2024 para cá. O título valia 497,58 e veio tendo oscilações de preço com queda à medida que a Selic aumentava. Então saiu de 497, ou seja, quase R$500, para R$450. Então houve uma queda aqui. Para quem comprou esse título lá atrás, pegando uma taxa menor, olha o que aconteceu. A Selic aumentou, é o que eu falei. Precisa ver se os noticiários sinalizam que esse aqui é o pico das altas de Selic. Se sim, é o momento de entrar para você pegar os períodos de baixa daqui para frente. Então, título pré-fixado, momento estratégico de entrar. Quando que é? Quando ele está no auge lá da sua taxa, tá? Então, aqui a gente vê que essa outra linha laranja é a taxa de remuneração, que acompanhou a alta da Selic. Veja que a Selic está em 13,25, esse título estava remunerando 14,82% ao ano. Tá? Então, o preço do título caiu, quem comprou aqui está comprando ele mais barato, remunerando muito mais. Ok? Então, cenário de Selic alta, preço baixo, movimento de compra. Ok? Já no Tesouro Pré-fixado, olha só o que aconteceu com o histórico desse título aqui. O valor do título sai de R$ 485 e chega a R$ 616 tá? Em setembro de 24. Então, a pessoa aqui teve um ganho de capital. Por quê? Porque ela pegou a Selic no seu maior momento e, a partir dali, a Selic começou a cair, chegando a 10%, e o título, que antes remunerava 12%,
também acompanhou essa queda, isso é normal, mas ainda remunerava acima da taxa Selic, ou seja, 11,97%, quase 12%. Então, a pessoa teve um ganho de capital aqui, olha, ela sai de 484,96 para 616, tá? Então, aqui, se esse valor for até superior à taxa anual prometida para o título, tá? Que no caso aqui era 11,97 ao ano, a pessoa pode até vender isso aqui antes do vencimento. Então, esse momento de Selic em baixa com preço em alta, o preço do título aumentando, representando um lucro para o investidor, é um momento ideal de venda, tá, desse título. Então, essa é a leitura que eu quis mostrar para vocês você ver a relação do comportamento do Tesouro Direto em relação à taxa Selic. Tá? Resumindo, então, para a gente concluir essa parte. Selic em alta, preço em baixo, é o momento de compra, momento ideal de compra. Selic em baixa, preço do título em alta, valorizou aquilo que você comprou, como um imóvel. Você comprou um imóvel hoje ao preço baixo. Se ele valorizar no mercado, você pode até fazer um lucro ali vendendo esse imóvel por um preço maior depois. É a mesma sistemática aqui, ok? Então, é o momento de venda, ok? Cada investidor tem a sua estratégia. Agora, eu quero mostrar para vocês quais são os títulos que hoje estão disponíveis depois do aumento da taxa Selic. Okay? Dentro do Tesouro Direto, você tem aqui títulos, preços e taxas. Nesses preços e taxas aqui, a gente consegue ver os títulos que estão disponíveis para investimento hoje. Então, nós temos o Tesouro Prefixado 2028, o Tesouro Prefixado 2032, Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035. Tá? Tesouro Selic 2028, Tesouro Selic 2031 e os IPCA+, de curto e longo prazos e com juros semestrais. Além de outros aqui, o Renda Mais, o Educa Mais, né? Enfim, são vários títulos, mas esses daqui eu não vou entrar nesse mérito agora. Estou falando das três principais categorias, que são essas três aqui, em azul, em preto e vermelho, ok? Aqui na primeira coluna, nós temos o nome do título e o vencimento dele. Na segunda coluna, nós temos a rentabilidade anual, quanto ele vai pagar, tá? Os títulos prefixados se chamam prefixados justamente porque a gente sabe quanto vai receber lá no final, no vencimento. Qual que é o investimento mínimo, que geralmente é 1% do preço unitário, tá? E aqui é o preço unitário dele. Mas você pode investir a partir de R$3, tá vendo? R$3,94, R$6,87, R$7,86. Então, esses são os valores mínimos aqui para investimento, ok? E aqui são os vencimentos desse título. Ou seja, quando você vai receber esses valores de volta, se você não quiser vender na metade do caminho, você pode receber eles lá no vencimento sem problema nenhum, tá? Então, no dia 20 de março, foi criado aqui o Tesouro 2032, porque houve um aumento da taxa Selic para 14,25, como nós já vimos ali na apresentação que eu fiz para vocês. E aí o governo criou, então, esse título, reprecificando ele a 14,81 agora, já que houve o aumento. E aí, com o passar dos dias, conforme vamos nos aproximando lá do vencimento, esse título vai sendo reprecificado, tá? Todo título ele vale R$1.000 no vencimento, então é feita uma conta para saber quanto ele vale hoje a valor presente, aqui no caso dos prefixados e dos IPCAs, tá? O Tesouro Selic ele é precificado de acordo com a taxa Selic mais algum fator de risco aí que eles colocam aqui adicional. O IPCA+, ele é precificado conforme a inflação, mais um fator aqui de risco também que eles precificam, tá? E cada título tem um vencimento e tem uma precificação. E aí, pessoal, eu vim aqui hoje para falar para vocês dos gift cards do Tesouro Direto. Aproveitando que nós estamos falando aqui sobre o Tesouro Direto, não é mesmo? E você já possui seu investimento em renda fixa no Tesouro Direto? Se não, que tal você aproveitar agora essa super oportunidade de você ter o seu investimento em Tesouro Direto? Olha só que legal. Este canal tem o intuito de ensinar educação financeira para as pessoas, incentivando que o brasileiro tenha mais consciência da sua vida financeira. Por isso, nós vamos sortear um gift card
do Tesouro Educamais para um dos nossos inscritos aqui do canal. Para isso, até o dia 31 de março de 2025, veja, hoje nós estamos no dia 22 de março de 2025. Então, se até o dia 31 de março de 2025 nós tivermos 10 mil visualizações nesse vídeo e contarmos com 2.000 inscritos e 1.000 likes, nós vamos escolher dentre aqueles que fizeram algum comentário nesse vídeo, nós vamos verificar no dia 1º de abril quantos inscritos o canal está, quantas visualizações esse vídeo teve, quantos likes esse vídeo teve, e os requisitos serão 10 mil visualizações até 31 de março de 2025, 2.000 inscritos no canal e 1.000 likes nesse vídeo. Espero que você seja um sorteado aqui nessa campanha. Nós vamos simplesmente clicar aqui, enviar para o seu e-mail, colocar o seu nome, espero que seja o seu nome, o seu e-mail aqui, e vamos enviar para você aqui um gift card no valor de R$40 para você, ok? Então, se inscreva, compartilha, dissemine esse vídeo aqui, faz o seu comentário aqui no vídeo e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Outra coisa importante que a gente pode ver é o Boletim Focus, tá? O Boletim Focus, ele é um consenso de todos os economistas, tá? Então ali é feito um consenso geral e eles elaboram um relatório. Então você vai digitar lá no Google também Boletim Focus, vai clicar no primeiro link que aparece lá do Banco Central e aqui aparece o Boletim Focus, tá? Então esse aqui é o Boletim Focus, tá? Feito pelo Banco Central, aqui é o consenso dos economistas, tá? Com relação às projeções de mercado. Olha só, IPCA, que é aquela taxa lá que a gente acabou de ver, né? Que o título ele remunera IPCA mais uma taxa, né? 7%, seria então essa taxa aqui de hoje, ó, que os economistas acham que 2025 tem a estimativa de encerrar o ano com uma taxa IPCA, com uma inflação a 5,66. Então aquele título que a gente viu IPCA mais 7 é 5,66 mais 7%. Então, é essa estimativa aqui de pagamento, tá? Que vai dar ali em torno de 12% ao ano, mais de 1% ao mês, tá? Então, a estimativa para 2025, há 4 semanas era 5,60, agora aumentaram para 5,66. Para o ano que vem, nós temos essa estimativa já até 2028, tá? Mas quanto mais longe a estimativa, mais chances de não estar tão correta, é só uma estimativa, pode passar bem longe disso aqui, porque aqui, por exemplo, em 2028, nós vamos estar no segundo ano de mandato do próximo governo. Então a gente não sabe ainda as decisões políticas e fiscais que o próximo governo vai adotar e como isso vai impactar nas projeções de mercado. Ano que vem, aqui em 2026, nós vamos ter o ano de eleição presidencial no Brasil. Então, a taxa de inflação projetada para o final de 2026 subiu para 4,48. Há 4 semanas era 4,35. E a mesma coisa aqui, 2027 permaneceu em 4% e em 2028 de 3,80 caiu para 3,78. Mas esses dois aqui podem mudar mais substancialmente do que esses daqui, tá? Embora é muito difícil acertar exatamente o futuro. O futuro ninguém sabe como vai ser, né? Então o câmbio aqui, eles estimam que o dólar vai permanecer na casa dos R$6, aqui a 5,98, em 2026 também, e em 2027 também, em 2028 também. Eles estimam que o dólar não vai oscilar, tá? Vai permanecer na casa entre 5,90 e R$6, tá bom? O crescimento do Brasil eles acham que vai encolher nesse ano, vai diminuir, pouca coisa mais vai. Ano que vem vai diminuir também, e aí volta a crescer ali em 2027 e 2028 com o próximo governo. Não sabemos, ok? Aqui tem muito a ver com os gastos públicos, né? Todos esses índices têm a ver com os gastos do governo. Então, quanto mais o governo gasta, maior impacto tem nesses indicadores, seja para mais ou para menos, ok? Então, a taxa Selic ao ano, estimativa de terminar o ano de 2025 a 15%. Então, veja só, isso aqui é importante. Porque se a estimativa é terminar em 15%, significa que 14,25% ainda não é a máxima. Então, pode ser que quem invista em tesouro pré-fixado tenha uma marcação a mercado negativa nesse período entre 14,25%, que está hoje, e 15% que vai chegar. Se chegar a 15%, a gente tem que ver as notícias da época para ver se o Copom sinalizou queda para a próxima reunião. Se sim, pode ser um indicativo de bom momento de entrada nos títulos pré-fixados, ok? Para 2026, estimativa de queda na Selic,
já que a inflação começou a cair, a Selic não há necessidade dela permanecer tão alta, então ela começa a cair junto. A mesma coisa para 2027 e 2028, ok? Então esse daqui é uma projeção de mercado para a gente entender qual é o momento ideal para a gente entrar ou sair dos títulos públicos do Tesouro Direto, ok, pessoal? Bom, então agora eu quero encerrar esse vídeo agradecendo você que ficou comigo até agora, espero que você tenha entendido aí as oscilações de mercado, como elas funcionam, quais são os títulos públicos federais que estão hoje vigentes. Hoje eu estou aqui falando com você no dia 22 de março de 2025, Selic a 14,25, tá? O dólar ali está batendo em torno de 5,60, 5,65, tá ali nessa faixa, tá bom? Tudo pode mudar na economia. Espero que você tenha aprendido um pouco. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, dar o joinha, compartilhar com a sua família, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns links de livros sobre investimentos, sobre educação financeira, os livros mais lidos e renomados do mundo em relação ao tema finanças e educação financeira para você adquirir com um preço muito bom lá na Amazon, ok? Então a Amazon tem um preço muito bom e alguns deles até com frete grátis. Então você olha lá e espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, Bruno Ferreira, educador financeiro, e a gente se vê no próximo vídeo.